amigos e amigas, de volta com seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje tratando de um tema super importante, a questão do trânsito, né, da municipalização do trânsito. Realmente, trânsito é um tema que todo mundo gosta, é um tema que a gente tem que conversar para evitar, né, evitar muitas coisas, muita coisa ruim acontece no trânsito, né? E evidentemente a gente tem que estar preocupando, tem que estar planejando, tem que estar gerenciando esse trânsito. Estamos recebendo hoje o nosso secretário de Mobilidade Urbana, o Alejandro Rustaine, está aqui, né? Eu vou mandar um alô especial. Vou começar com essa queridíssima, né? Nossa amiguinha jovem, já está se conscientizando sobre o trânsito, a Ana Luísa, que veio acompanhando o seu papai, Alejandro. Ela está aqui nos estúdios. Acho que o Francisco vai dar um jeito já de mostrar ela aqui para a galera. Vou mandar também um alô super especial, mas muito mesmo, para minha amiga, né, Márcio? Ave Maria, Dona Maria José, a mãe do nosso querido companheiro Cássio, né? Grande contador, grande auxiliar, perito da justiça, tá aí. A nossa querida Ana Luísa tá aí, ela acompanhando o papai, que coisa legal, está acompanhando a gente. A Dona Francisca do Santo Antônio também acompanhando a gente. Eu falei lá de casa, né, que estava acompanhando minha mãe, a Nilda, esqueci de falar que tem a Teté lá do Riacho Grande, que também mora lá com a gente, e a Tamara estão lá em casa assistindo o programa, junto com minha mãe, com minha sogra. E deixa eu ver quem mais, tem o Tibério que veio aqui ao vivo, né, fazia tempo que o Tibério não aparecia, acho que é a primeira vez que ele aparece na TV Câmara, né? Ah, não, é porque eu é que tô, não é? É distante, já 5 programas, né? Mas enfim, temos algumas perguntas, né? Que eu recebi umas. Vamos começar com você, Jorge. Eu já falei demais. O Márcio aqui já está dizendo, você fala muito. Enfim, eu falo mesmo, não tem jeito, né? Vou passar a palavra para esta jovem Joyce, ela agora vai fazer a primeira pergunta desse terceiro bloco. Pois é, nós temos participação dos nossos telespectadores e desde já nós agradecemos a pergunta de vocês, Bruno, do Nova Betânia, Maria, do Santo Antônio, Neide, do Alto de São Manuel, muito obrigada pela participação de vocês. E, secretário, o Bruno, ele quer saber se há previsão de concurso para agentes de trânsito. Olha, Bruno, diante desse momento de instabilidade a nível nacional, né, a questão financeira, econômica, não temos essa previsão, né? Apesar de que temos esse interesse futuramente de estar aumentando aí o número de agentes de trânsito. Por enquanto, a gente não tem essa perspectiva e estamos conciliando o serviço junto à fiscalização eletrônica. Inclusive, complementando essa pergunta, a Maria, ela quer saber se o secretário não acha pequeno o número de agentes de trânsito para uma cidade do porte de Mossoró. Eu diria não o suficiente, né? Não diria pequeno, tem um número razoável, porém poderia ter um efetivo maior, né? Beleza. Secretário, chega uma pergunta aqui, você até dizia que tinha certeza que essa pergunta ia aparecer, não é? Dos telespectadores, né? Que é a pergunta do nosso amigo Tibério que está aqui sempre participando, um grande advogado, Tibério. Ele faz uma pergunta sobre o aumento das passagens de ônibus, né? E é até bom você explicar o que foi que houve, esse aumento, como é que está. Seria bom você fazer essa explicação, que evidentemente não é que foge do trânsito, tem a ver também, né, pessoal? Porque o transporte público funcionando bem, indiscutivelmente, é uma melhoria muito grande para o trânsito. Se você não tem um transporte público de qualidade, com eficiência, você necessariamente gera um problema no trânsito. Então, evidentemente, tem tudo a ver. Tem sim, tem tudo a ver, e o transporte público é a solução da mobilidade, né, doutor Evaldo? As grandes cidades já há muito que já deixaram a política de uso do transporte privado e adotaram políticas para o transporte público. Você tem ideia, existe cidade como Santos, né, que já canalizou o IPVA para subsidiar o transporte público, como forma de migração do sistema transporte privado para o público. Respondendo à pergunta da tarifa, né, a gente tem a dizer que foi um aumento necessário para que o sistema se consolide, né? A população tem que entender que o sistema de Mossoró não existia e não adianta nesse momento comparações com outros sistemas, com Natal, com Fortaleza. Hoje mesmo em entrevista fizeram comparações com Curitiba, que era uma referência nacional e até mundial em certo período.
e não dá para se comparar, né? Mossoró não tinha sistema e não tem uma demanda suficiente. Natal, por exemplo, tem 700 mil usuários dia. E aí a demanda de usuário ela está ligada diretamente, é o principal fator para que a tarifa reduza, né? E Mossoró, infelizmente, a gente trabalhava para 18 mil a 12 mil e hoje a gente tem 7 mil usuários. Então é um quantitativo mínimo para que se garanta um sistema, e uma tarifa a R$2 ela estava impraticável. E por isso a necessidade desse aumento tarifário. Secretário, a Neide, do Alto de São Manuel, ela quer saber se há algum programa educacional de trânsito voltado para as escolas. Existe, nós temos ações o ano inteiro, todos os meses a gente tem ação junto ao nosso setor pedagógico nas escolas, principalmente o público infantil. Temos aí um teatro contratado em que a gente ilustra as questões de trânsito, de fiscalização, de respeito, né? E é importantíssimo porque a criança, ela aprendendo desde a sua idade tenra, né? E ela assimila melhor e ainda fiscaliza seus pais, né? Eu sou exemplo disso. Minha filha, se eu pensar em cometer uma irregularidade, ela está ali observando. E é a primeira que fala, né? E nós aproveitamos para chamar a atenção para a questão da educação, né, no trânsito, a conscientização das pessoas em gerir bem o trânsito, em fiscalizar também, ajudar a fiscalizar, porque o papel de fiscalização, ele, claro, pertence aos órgãos públicos, mas sobretudo a nós que estamos vivenciando o trânsito. Então nós temos que, além de nos policiarmos, procurar também conscientizar as outras pessoas, os outros transeuntes, os outros condutores, porque o próprio CTB, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que o trânsito nada mais é que a utilização das vias, né, por veículos, por pessoas e por animais, né, para diversos fins, parada, circulação, estacionamento, carga, descarga. Então nós precisamos nos conscientizar que o trânsito somos todos nós, pedestres, veículos com tração animal, com propulsão humana, veículos motorizados ou não. Então nós temos que, acima de tudo, fiscalizar, né, e nos policiar sobre a educação no trânsito. Verdade, essa visão global, essa visão de deixar de lado a ideia de que a responsabilidade é somente do poder público, é o que tem de mais importante para que a gente possa efetivamente melhorar o trânsito como um todo. Isso é indiscutível, Joyce. Esse ponto nós estamos batendo, como vamos dizer, linha editorial desse programa, né? Isso tem que ficar claro. Secretário, o amigo Costa, da UFC, Costa é inclusive um esportista, né? É preparador físico, né? Professor de educação física, ele tem uma academia. E eu também, você sabe que eu corro, né? Me envolvi, infelizmente, até há um ano atrás, em um acidente. E ele faz uma pergunta interessante, que tem a ver também, e às vezes as pessoas acham que causa um problema para o trânsito, sobre o projeto Rio Branco. Que o projeto Rio Branco, ele diz que é muito interessante, ele acha que as cidades no Brasil inteiro estão acompanhando isso. E ele pergunta para você se não existe uma possibilidade, se a prefeitura não está pensando em ampliar o projeto Rio Branco. Como é uma coisa interessante, por que ficar somente para o domingo? Por que não ampliar para mais dias, permitindo essa prática de esportes, né? E tentando, vamos dizer, junto com a ajuda dos agentes de trânsito, tentando, vamos dizer, facilitar o trânsito e ao mesmo tempo permitir a prática de ciclismo, de corridas, de patins, enfim, todo tipo de esporte, né, naquela área que está devidamente, vamos dizer assim, controlada pelos agentes responsáveis. O projeto Viva Rio Branco, ele foi um projeto piloto, né, que entendo eu que ainda está em fase de experimento, né, tem sido um sucesso, diga-se de passagem. Inicialmente, grandes foram as críticas da população por não entender como é que se obstruía as vias que passariam os transportes e bloquearia para que a população tirasse um momento de lazer, de saúde e esporte, né? Então isso é uma tendência nacional, Curitiba fez isso. Fortaleza hoje está ampliando a ciclovia e limitando as ciclovias. Natal, São Paulo, que é em São Paulo, é uma Paulista. tendência nacional, não é isso? Exatamente. Enfim, a gente está estudando, sim, essa possibilidade. Existe essa possibilidade real? A gente estuda, né? Tem que levar em consideração os efeitos colaterais que podem causar, tanto na mobilidade, né,
quanto em outros aspectos. Também a gente percebe algumas críticas por parte de moradores, por parte de transeunte, então tudo isso é levado em consideração. Mas o projeto ele é excelente e tem sido um sucesso. Beleza. Joyce, eu vou aqui em primeira mão, Márcio. Exatamente, eu tenho esses minutos, eu vou até pedir desculpa para algumas pessoas que porventura tenham feito perguntas, porque o secretário vai anunciar em primeira mão um grande serviço que a gente tem, uma parceria que foi feita, né? Eu sou coordenador do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da região oeste, o Centro de Conciliação, o nosso secretário de Mobilidade Urbana, né? E através da gerência de trânsito, do nosso querido agente de trânsito Marconi Silva e o nosso coordenador, então eu chamo ele de coordenador. Foi o primeiro conciliador nomeado que está nos assistindo, o Jefferson Silva, e eu vou dar a oportunidade do secretário informar mais uma atribuição que a partir da próxima semana, em caráter experimental, vai estar sendo ofertado um grande serviço pelos agentes de trânsito para os munícipes, né, de Mossoró. Então o secretário vai falar sobre isso. Aqui o Márcio já está assinando, tem 3 minutos. Tenha calma, Márcio, porque esse convênio aqui é fantástico, essa parceria. E eu ainda vou pegar o finalzinho para dizer que teve outra parceria, não, evidentemente, ligada só ao trânsito. Exatamente, é com grande satisfação, né, que a gente apresenta à população esse convênio entre a Prefeitura Municipal e o TJ, né, aqui em Mossoró, através do próprio Dr. Eval e a gerência de trânsito, que iremos deixar à disposição da população, né, o trabalho de conciliação, né, doutor? Verdade. A gente vai disponibilizar ao público de Mossoró que nesse momento de dificuldade em que se envolvem em acidente de trânsito, uma viatura da CEMOB, do GETRAN, uma viatura conciliação móvel, né, bem equipada. Verdade. Nessa parceria a gente vai ter a viatura e os agentes capacitados e o TJ com o seu equipamento e ainda com alguns conciliadores, né, da Justiça, possibilitando que a população no momento do acidente possa sim já ali reconhecer os causadores do dano e chegarem a um consenso e que isso se transforme em documento jurídico, né, doutor? Para que exatamente facilite aí a resolução desse problema. É simplesmente fantástico, pessoal. O secretário aqui noticiou em primeira mão mais um serviço e eu queria dizer a satisfação que eu tenho. Coincidentemente, como ele disse, né, eu sou coordenador do Sejusc, foi assinado já esse termo de colaboração técnica entre o Sejusc, que é um órgão, a unidade jurisdicional, e a gerência de trânsito, como o secretário noticiou. Nós vamos começar esse trabalho experimental. Nomeamos hoje, está aqui a portaria, claro que não vai dar tempo eu ler, eu queria ler, mas eu mostro aqui a portaria com a nomeação na data de hoje de 13 agentes de trânsito como conciliadores e mediadores. Nós estamos num processo de perene qualificação. Tá? Muitos deles bacharéis em Direito, bacharéis em outras formações, serão ao longo do tempo devidamente qualificados e começaremos já na próxima semana. Qualquer acidente de trânsito, temos uma viatura devidamente equipada, teremos lá justamente impressora, computador, teremos os agentes habilitados para fazer esse contato inicial. Ele já tem poder por lei de dizer quem é o causador. Ele vai adiantar na hora do acidente. Eu gostei da sua palavra, dificuldade. Só quem se envolve no acidente sabe como é uma dificuldade muito grande. Você fica muito nervoso, você começa a suar. Realmente, às vezes, é um acidentezinho pequeno, mas você já fica preocupado. Então, você vai ter um apoio de profissionais que irão tentar resolver, evitando o processo, pessoal. 24 horas nós vamos ter esse serviço para vocês, tá? Uma parceria, os nossos conciliadores também irão trabalhar. O carrinho, por exemplo, que estou recebendo a sinalização, tenha calma um pouquinho, nem que eu tire da minha crônica hoje, mas esse carrinho quando for, se as pessoas quiserem, por exemplo, ir para o fórum, poderão ir, porque a equipe vai estar preparada para isso, para poder conversar, para poder trabalhar. É um serviço simplesmente fantástico. Eu queria parabenizar os agentes envolvidos na pessoa do nosso gerente de trânsito, né, o Marconi Silva, e nosso coordenador, que está correndo, feito um doido, como se diz, que é o primeiro conciliador nomeado, que foi o Jefferson Silva, está trabalhando para que a nossa viatura nessa parceria
esteja devidamente pronta na próxima semana. E eu irei, Alejandro. Na primeira ocorrência eu estarei lá. Se você quiser me acompanhar, eu irei atender as partes na primeira ocorrência e, evidentemente, nós vamos noticiar oficialmente para a presença de todas as autoridades esse convênio oportunamente. Não temos a data ainda certa, mas ele entra, o mais importante é ele entrar em vigência já na próxima semana em caráter experimental. E para fechar, para que o Márcio não corte aí a minha palavra, brincando, Joyce, eu anuncio em primeira mão, olha aí, Márcio, duas coisas fantásticas. Acabamos de firmar um convênio com toda a diretoria do Clube Dirigente Lojista. Todos os associados do CDL firmaram uma parceria também com o Sejusc. É a primeira entidade privada, porque o primeiro órgão que fez a parceria do trânsito localizado foi a gerência de trânsito, e o secretário acabou de noticiar, e o CDL, que é a primeira entidade privada, ou seja, que não participa do poder público, acaba de fazer um convênio com o Sejusc para que os seus associados possam resolver todos os seus processos, também via conciliação, e evitando também a instauração de processos. Traremos aqui, estamos combinando com o Márcio, em dezembro, um dos coordenadores, junto comigo, das práticas jurídicas, que também, Márcio, estão assinando os convênios. As práticas jurídicas da UERN, da Mater Christi, da UFESA e da UNP serão também longa-manos do Poder Judiciário. Serão órgãos de conciliação, funcionarão nessa parceria. Então, pessoal, em primeira mão, o programa Cidadania traz diversas novidades aqui. Eu já estourei aqui o tempo, eu vou encerrar, né? O terceiro bloco, agradecendo ao Alejandro. Eu tomei suas considerações finais, viu? Porque o Márcio aqui não me deixa mais você falar. E olha que você ele foi seu professor. Exato. Ele é brabo mesmo como professor? Lá ele é um pouco mais manso. Um pouco mais manso. Aqui ele tá mais bravo comigo, não tá? Tá mais bravo. Tá percebendo aí? Aqui, ele é quem é o chefe aqui, né? Aqui ele é o chefe. Ele é o chefe aqui. Beleza, pessoal. Brincadeiras à parte. A gente vai encerrar o terceiro bloco. Muito obrigado. E o programa Cidadania volta já já. Um programa sobre o cidadão e seus direitos.